Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. No último vídeo, vocês acompanharam a montagem do trem de engrenagens aqui na tampa da caixa de mudanças e a gente tratou bastante a respeito da regulagem dos garfos aqui do conjunto. Justamente por isso que essa parte traseira da caixa de câmbio do Fusca, que compreende o trem de engrenagens e também a tampa da caixa de mudanças, ela ainda está montada aqui no gabarito. O próximo passo agora, e inclusive vai ser o assunto do vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar tanto a tampa da caixa de mudanças quanto o trem de engrenagens aqui do gabarito e vai montar nessa carcaça que a gente preparou especialmente para a nossa série de vídeos. Lembrando que essa carcaça agora, ela tá toda limpa, inclusive é a mesma carcaça que a gente iniciou a desmontagem desde o nosso segundo vídeo aí da série. Essa carcaça, ela passou pela retífica Pirajussara, o pessoal da Pirajussara deu um jato de areia, aplicou um jato de areia em toda a carcaça e ela ficou completamente limpa, quase que sem os resíduos de óleo, tá? Ainda sobraram pequenas partes aqui que o jato de areia não conseguiu tirar, mas isso daqui é o de menos. Depois a gente tira com alguma chave de fenda assim, se esse for o caso, tá? Mas acredito que a retífica Pirajussara conseguiu melhorar, vamos dizer assim, 98% o estado dessa carcaça, perto da situação que estava no nosso segundo vídeo da série. E o vídeo de hoje trata do ajuste da profundidade do pinhão. Ou seja, existe um ajuste do pinhão em relação à distância do diferencial que vai ficar aqui. E nesse vídeo, no vídeo de hoje, no caso, eu vou tratar sobre esse assunto. E para facilitar o nosso trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carcaça do câmbio e vou montar nesse suporte aqui, justamente para facilitar e muito o nosso trabalho. 2 minutos depois, eu já fixei uma parte do suporte da ferramenta em 2 pontos ali da caixa de câmbio, um parafuso com porcas e arruelas na parte de cima e um parafuso com porcas e arruelas na parte de baixo. E 1 minuto depois, a carcaça da caixa de câmbio já está posicionada aí no nosso suporte para que a gente possa trabalhar de uma forma mais conveniente. E agora eu vou retirar o trem de engrenagens aqui do gabarito que a gente utilizou para fazer a regulagem dos garfos. Então eu vou soltar esses 4 parafusos de 15 milímetros que tem aqui na frente, próximo ao pinhão, e eu vou soltar essas porcas, 1, 2, deixa eu posicionar aqui para vocês verem, 3 e 4 porcas para tirar o trem de engrenagens aqui do gabarito. Eu já desmontei o trem de engrenagens e a tampa da carcaça do câmbio do gabarito. E agora a gente vai pegar esse conjunto aqui e montar ali na carcaça da transmissão. Lembrando que, como não é uma montagem definitiva, eu vou tirar a engrenagem e o garfo da ré e deixar aqui separado. Porque o objetivo do nosso vídeo hoje é calcular a espessura correta desse calço do pinhão. Para quê?
para dar o casamento perfeito entre os dentes do pinhão e os dentes da coroa, e você não ter um desgaste aí com o tempo, ou pior ainda, o câmbio ficar roncando durante o seu funcionamento. Muito bem, o primeiro calço que eu vou montar aqui na caixa de câmbio vai ser esse calço aqui, tá? Um calço que ele mede 0,85 milímetros de espessura. O calço já está encaixado aqui. E para eu não ter problema dele pular fora no momento que eu estiver montando ali na carcaça do câmbio, eu vou instalar esses dois pinos guia, tá? Mais ou menos aí nessa posição, e eu vou instalar eles, vamos dizer assim, diagonalmente opostos, tá? Vou montar dessa forma e vou tomar o máximo de cuidado para que o pino guia ele não encoste aqui na engrenagem da primeira, tá? E por consequência do aperto, podendo vir a danificá-la. Então vou deixar uma certa distância aqui para eu não ter perigo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso levar esse conjunto lá para a carcaça do câmbio e fazer a montagem, para a gente poder fazer o cálculo correto da espessura desse calço. Lembrando que todos os cálculos que a gente for fazer, a gente tem que se basear nessa informação escrita aqui na face do pinhão, ou seja, 23 centésimos de milímetro. Muito bem, utilizando os dois pinos guia que eu coloquei no flange retentor do rolamento do pinhão, eu consegui encaixar o trem de engrenagens e a tampa da caixa de câmbio aqui na carcaça principal, tá? É claro que por mais que eu tente empurrar a parte de trás aí, ela não vai encaixar completamente. Por quê? Porque o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ali nos outros dois furos que faltaram, eu preciso colocar uns parafusos e umas porcas e ir pressionando eles até, ou melhor, ir apertando as porcas até o eixo do pinhão ele encostar completamente no seu alojamento. E como é que eu vou saber disso? Porque a hora que eu estiver apertando os parafusos e, vamos dizer assim, eu não conseguir dar mais torque, que eu ver que o parafuso já chegou no limite, significa que o eixo do pinhão, ou seja, todo o conjunto aí da transmissão, ele já chegou na posição e depois a gente vai ter que encaixar o gabarito aí. Aqui na parte interna do câmbio, eu estou intercalando a posição dessas duas chaves. Essa chave Allen, ela serve para segurar esse pino guia, de modo que ele não rosqueie cada vez mais para dentro e pegue na engrenagem da primeira marcha, evitando danificá-la. E eu estou com essa chave de 17 milímetros aqui, e aos poucos eu vou apertando a porca que vai trazendo aqui na direção, vamos dizer assim, do diferencial, o retentor do rolamento duplo do pinhão. Além disso, eu coloquei atrás dessas porcas essa pequena trava arruela que vocês estão vendo exatamente aqui, essa pequena trava arruela, simplesmente para, durante o aperto das porcas, eu não danificar a carcaça da caixa do câmbio. E quanto mais eu estou apertando essas porcas, mais essa parte interna
ou melhor, essa parte externa aqui, ela está se juntando à carcaça principal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu vou apertando essas porcas aqui, o eixo do pinhão ele vem cada vez mais para dentro em direção à caixa do diferencial. Esse daqui, essa porca aqui, ela é a porca do eixo do pinhão, e conforme eu vou apertando o eixo do pinhão, esse conjunto ele vai indo em direção à carcaça principal, até finalmente eu terminar de apertar e essas duas partes elas se juntarem completamente. Muito bem, eu já apertei as duas porcas, uma aqui embaixo e outra ali em cima, bem no centro do vídeo. Lembrando que são duas porcas diagonalmente opostas. E o eixo do pinhão, ele já chegou no lugar. Ele já está na sua posição, porém eu ainda não sei se é a posição correta, né? Um calibre, um gabarito que eu fiz aí, que daqui a pouco eu mostro para vocês, ele vai nos ajudar nessa tarefa. E como a gente pode perceber, a tampa da caixa de câmbio automaticamente ela já chegou no lugar, tá? Claro que tem um espaço aqui que eu ainda não preciso colocar a junta, porque talvez seja necessário mais uma ou duas desmontagens aí. Mas o que a gente vai aplicar agora na caixa de câmbio? A gente vai colocar esse gabarito que vamos dizer assim, que eu desenvolvi. E antes de colocar o gabarito, eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Muito bem, vamos entender como que funciona esse gabarito que eu fiz aqui para a caixa de câmbio, tá? Claro que para fazer esse ajuste do pinhão, existe uma ferramenta chamada, cujo código, melhor dizendo, é Volkswagen 289, tá? Mas infelizmente essa ferramenta praticamente não tem aqui no Brasil, pelo menos todo esse tempo que a gente está fazendo a série de vídeos procurando por essa ferramenta, eu não encontrei. E também, às vezes eu encontro essa ferramenta em sites gringos como o eBay e tudo, mas mesmo assim os preços são realmente muito altos. Se um dia eu encontrar um vendedor do eBay, seja dos Estados Unidos e seja da Alemanha, por um preço que eu acho justo pagar, fora a tributação, que quando for fazer a importação dessa ferramenta, o governo brasileiro aí vai morder entre 60% e 70% aí com os impostos de importação. O dia que eu achar uma ferramenta por um preço justo, eu vou comprar, seja aqui ou seja fora, tá? Mas enquanto a gente não acha a ferramenta, a gente coloca a cabeça para funcionar e se vira como pode, tá? Muito bem. Ao longo dos vídeos eu venho falando que na face do pinhão tem dois números gravados. Um número de 2 dígitos e outro número que, dependendo do lote, ele poderá ter 3 ou 4 dígitos, que seria o número do grupo, ou seja, o casal coroa e pinhão. Aqui no caso, a gente tem um número de 4 dígitos, que é o número 3299, a coroa também, eu já mostrei em outros vídeos aí, ela faz parte do casal. A coroa aqui também, que a gente vai montar, é 3299, tá? O mais importante para esse vídeo de agora, que é o ajuste do pinhão, é a gente considerar o número que tem 2 dígitos. Eu já falei em outros vídeos, aqui no caso a gente está falando em 23, que significa 23 centésimos de milímetro, tá? Como que foi desenvolvida essa ferramenta? Como que eu cheguei nessa ideia, tá? Como que eu coloquei a cabeça para funcionar para poder fazer esse gabarito?
tá? Vamos lá. Qual que é a medida teórica, ou seja, a medida de montagem para o eixo do pinhão, aqui no nosso caso, tá? Para o afastamento do pinhão em relação ao centro da coroa? Os manuais dizem que a distância entre o centro da coroa até a face do pinhão é 58,70 milímetros mais o número que está gravado na face do pinhão. Ou seja, 58,70 mais 23 centésimos de milímetro. O que significa? Significa que, no caso desse câmbio, lembrando que a medida 58,70 vale para todos os câmbios 8,35, 8,33 e 8,31, tá? Eventualmente você pode ter alguma variação aí se for um câmbio muito antigo, se for um câmbio do Fusca 1200, mas aí tem que consultar os manuais para saber essa medida. O importante é a gente saber disso. O importante é a gente saber que a distância da face do pinhão até o centro da coroa é 58,70 mais o número que está marcado na face do pinhão em centésimos de milímetro, tá? Então, no caso desse câmbio, qual que é o afastamento, qual que é a distância da face do pinhão até o centro da coroa? Seria 58,70 mais 23 centésimos de milímetro, que dá um total de 58,93 milímetros. Esse é o afastamento, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei uma tampa do diferencial, tá? Isso daqui é uma tampa do diferencial de uma caixa de câmbio velha, né? Que eu tinha aqui de sucata. E o que eu fiz? Eu mandei fazer um gabarito. Então, qual foi a minha ideia? Se a distância da face do pinhão até o centro da coroa é 58,70 milímetros, o que foi que eu fiz? Eu fiz um gabarito, eu fiz um cilindro com 117,4 milímetros. Por quê? Porque se desse lado, que seria a face do pinhão, até o centro da coroa são 58,70 milímetros, que seria o raio desse gabarito, quanto que é o diâmetro dele? O diâmetro dele é 117,4. Ah, Gabão, mas tem o afastamento do pinhão. Sim, tem o afastamento do pinhão. O afastamento do pinhão, onde que ele vai estar? Ele vai estar mais ou menos aqui. Ou seja, 58,70 é o raio desse gabarito. Isso daí eu já tenho. Agora, os 23 milímetros, os 23 décimos de milímetro que eu tenho do afastamento do pinhão, como que eu vou fazer a medida? Eu vou fazer a medida com um calibre de lâminas, tá? O meu calibre de lâminas, por exemplo, a graduação dele é de 5 em 5 centésimos de milímetro. Então eu tenho a lâmina de 20 e para esse caso aqui eu tenho a lâmina de 25 e várias outras aí, que inclusive é o mesmo calibre de lâminas que a gente usa, por exemplo, para fazer o ajuste da folga do afastamento do platinado, o ajuste do gap do eletrodo das velas, e também é o mesmo calibre de lâminas que a gente usa para fazer a regulagem de válvulas no motor do Fusca. Então, para esse caso, eu também vou usar o mesmo calibre de lâminas. Então, o que eu espero? O que eu espero que aconteça? Se eu acertei o calço do pinhão a hora que eu montei ele aqui na caixa, eu espero que eu não tenha acertado, porque senão o vídeo vai ficar muito sem graça, né? Então, provavelmente essa caixa vai ter que ser desmontada mais uma vez para a gente conferir, para a gente acertar o afastamento do pinhão, tá? Então, por exemplo, qual que é o método que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o calibre de lâminas juntamente com esse gabarito. Então, se eu tenho um afastamento do pinhão de 23 centésimos de milímetro,
o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar duas lâminas, a lâmina de 20 e a lâmina de 25. O que eu espero que aconteça? O que é correto que aconteça aqui? Que passe a lâmina de 20 e não passe a lâmina de 25, tá? Qualquer medida entre 20 e 25 eu vou estar trabalhando dentro da tolerância, mesmo porque a tolerância de afastamento do pinhão é da ordem de 3 centésimos de milímetro. Então é a partir disso que eu vou me basear para fazer o ajuste do afastamento do pinhão da forma correta. Muito bem. O próximo passo agora é a gente instalar esse gabarito aqui na caixa de câmbio, tá? Então eu vou virar o câmbio nessa posição. Então eu vou colocar o gabarito aqui na caixa de câmbio. Deixa eu acertar a posição dele, que vai ser exatamente aqui. E agora, com bastante cuidado, eu vou encaixar a tampa do diferencial. Prontinho. E para garantir que eu não tenha nenhum erro na medida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 parafusos aqui na tampa do diferencial, mais ou menos em cruz, para garantir que essa tampa do diferencial ela esteja perfeitamente encaixada aqui na carcaça do câmbio, para que eu não tenha nenhum erro aí nas medidas. Já coloquei 4 porcas e 4 arruelas aqui, e eu vou apertar um pouco, simplesmente para assentar a tampa do diferencial aqui na carcaça. Não precisa apertar com excessos, mesmo porque se você descer o braço aqui na ferramenta, você vai arrancar um prisioneiro aqui da carcaça do câmbio. Então um pequeno torque aí já é mais do que suficiente para a gente efetuar a medida. Muito bem, o gabarito já está montado na caixa de câmbio. Agora o que eu vou fazer? Aqui nós temos o eixo do pinhão. Deixa eu rodar ele aqui para vocês verem. Esse aqui é o eixo do pinhão. E ele está muito próximo desse gabarito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar as lâminas aqui e ver qual lâmina passa e qual lâmina não passa, para ver se a gente vai ter que fazer alguma alteração no calço aqui do pinhão, tá? Então a primeira lâmina que eu vou passar vai ser a lâmina de 0,15. A lâmina tá passando bem tranquila. A próxima lâmina que eu vou passar vai ser a lâmina de 0,20. Também tá passando. Próxima lâmina que eu passo é a lâmina de 0,25, que no caso é essa daqui. Tá passando. Agora eu vou passar a lâmina de 0,30. Vamos ver como que vai ser Vamos ver como que tá esse ajuste. Deixa eu achar aqui a lâmina de 0,30.
Ok. A lâmina de 0,30 não passou. Ou seja, passou a lâmina de 0,25 e não passou a lâmina de 30. Ou seja, o pinhão ele está afastado demais. Por quê? Porque se a marcação do pinhão é 0,23, o que eu esperava que fosse acontecer? Que passasse a lâmina de 0,20 e não passasse a lâmina de 0,25. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desmontar a caixa de câmbio e escolher um outro calço para colocar aqui no pinhão. Como o pinhão ele está mais afastado do que o normal vamos dizer assim, do centro da coroa, o que tem que fazer? Eu preciso pegar o calço que está aqui dentro e diminuir ele um pouco. Muito bem, já desmontei o trem de engrenagens da carcaça do câmbio, tirei daqui do flange retentor do rolamento do pinhão esse calço de 85 centésimos de milímetro, e pelo que a gente viu na cena anterior, eu preciso aproximar o pinhão em 5 centésimos de milímetro do centro da coroa. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse calço que eu tirei agora da caixa de câmbio. Eu vou colocar calços de forma que eu encontre uma combinação 5 centésimos menor, ou seja, de 80, ou melhor, de 85 eu vou baixar para 80. Então, o que eu vou fazer? Eu poderia colocar um calço de 80 centésimos de milímetro aqui? Poderia, tudo depende da minha disponibilidade. Porém, o que eu encontrei aqui na minha região? Eu encontrei dois calços de medidas diferentes. Então aqui no caso, eu vou colocar um calço de 50 e eu vou colocar também um calço de 30 centésimos de milímetro, tá? Posso colocar quantos calços eu quiser? Pode, desde que o teu cálculo esteja certo, desde que você acerte aí na matemática e você utilize, aqui no caso, como eu estou precisando de calço de 80 centésimos, eu peguei um de 50 e outro de 30. Poderia ter pego um de 20 e outro de 60, poderia ter pego dois calços de 40, depende do que você encontrar aí na sua região. Eu, por exemplo, como eu estou em São Paulo, as peças, essas peças assim muito específicas do câmbio do Fusca, do câmbio da Kombi, eu encontro numa concessionária Volkswagen de Cotia, que fica a aproximadamente 25 quilômetros da minha casa. Então, quando eu preciso de alguma peça muito específica, por exemplo, essas arruelas de ajuste, eu vou lá e o pessoal, na medida do possível, eles têm para me atender, tá? Hoje, por exemplo, eu fui lá comprar, pedi pro vendedor uma de 80 e ele não tinha. E eu falei para ele, ó, vê se você tem alguma combinação aí que eu preciso de arruelas de 80 centésimos. Aí ele viu no estoque dele e acabou achando uma de 50 e outra de 30, tá? Claro que antes de instalar eu confiro com o paquímetro ou então com o micrômetro se está na medida correta antes de eu montar na caixa de câmbio. Então o que eu vou fazer agora? Agora que eu desmontei, eu vou montar novamente isso daqui na carcaça principal do câmbio, e se eu fiz os cálculos da forma correta, eu acredito que a gente já acertou e podemos fechar pelo menos a parte de trás do câmbio, mesmo porque tudo que a gente tinha que fazer aqui na parte das engrenagens, regulagem de garfos, tudo, já foi tudo feito. Então vamos fechar a parte traseira do câmbio. Pessoal, eu tô montando novamente
o trem de engrenagens aqui na carcaça principal e eu tô apertando essa porca de 17 milímetros e essa outra porca que vocês estão vendo aqui em cima, também 17 milímetros alternadamente. Eu dou meia volta nessa porca, meia volta nessa, até o pinhão entrar completamente na carcaça, tá? O que eu percebo é o seguinte, esses dois parafusos de 15 milímetros, que eles são originais do câmbio, eu já tô conseguindo rosqueá-los no flange retentor do rolamento do pinhão. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa porca e essa porca aqui de cima, juntamente com esse pino guia. Lembrando que esse pino guia, ele tem um Allen sextavado aqui no meio, porque eu preciso ficar segurando com a chave Allen. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez, apesar de eu já ter mostrado em outra cena. Eu preciso segurar com a chave Allen e rodar essa porca aqui, tá? Por que eu preciso segurar com a chave Allen? Porque eu não posso deixar esse pino guia encostar lá dentro do câmbio na engrenagem da primeira, tá? Mas agora, como o rolamento quase chegou na posição, eu posso me dar o luxo de colocar os parafusos originais aqui no câmbio. Já tirei os pinos guia e já coloquei os 4 parafusos de 15 milímetros cada um. E também já coloquei essas duas chapinhas metálicas. Uma chapinha pega 2 parafusos do lado esquerdo e outra chapinha exatamente igual a essa, só que essa aqui ela já está bem danificada e ela não pode ser reaproveitada. Ela está instalada aqui do outro lado. Então eu vou continuar apertando os parafusos aqui do flange até eu perceber que o torque dos parafusos aumentou, que significa que o pinhão já chegou no lugar. Muito bem, apertei os 4 parafusos alternadamente, ou seja, em cruz, e quando eu percebi que o torque subiu na chave, o que eu fiz? Eu peguei o torquímetro e apliquei 5 kg de torque, ou seja, 50 newtons, alternadamente nos 4 parafusos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pequena ferramenta e um martelo e eu vou dobrar essas pequenas orelhinhas que tem aqui em uma das arestas do parafuso. Para quê? Para garantir que, se de repente o parafuso se soltar, ele não cai aqui na caixa do diferencial e provoque aí uma falha, vamos dizer assim, catastrófica no câmbio. Então é isso que eu vou fazer agora. Bem aí no centro do vídeo, vocês estão vendo o parafuso. Eu vou pegar esse pequeno formão aqui e vou dobrar a chapinha dessa forma, para manter os parafusos do flange retentor do rolamento do pinhão travados. A mesma coisa que eu fiz nesse parafuso, eu vou fazer nos outros 3. Bom, eixo do pinhão perfeitamente encaixado. Agora falta a gente conferir o ajuste em relação ao gabarito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar a lâmina de 20 milímetros. Ela está passando normalmente. Agora eu vou passar a lâmina de 25 milímetros. E o que a gente espera é que ela não passe. Deixa eu achar a lâmina aqui. Aqui, achei. A lâmina de 25 milímetros. Vamos fazer o teste com ela. Lâmina de 25 não passa. Ou seja, eu estou trabalhando dentro da tolerância.
Se o número marcado na face do pinhão é 23 centésimos de milímetro, se passou a lâmina de 20 e não passou a lâmina de 25, significa que essa distância ela está entre 20 e 25 centésimos de milímetro. Ou seja, nós chegamos no ajuste ideal do avanço do pinhão. Agora a gente vai prosseguir na montagem da caixa. E para a gente finalizar a montagem do conjunto de engrenagens na carcaça principal do câmbio, o que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 porcas de 13 milímetros. E para finalizar essa montagem, o que eu vou fazer? Eu tô com o torquímetro digital aqui. Eu vou aplicar 20 newtons de torque em cada porca dessa de maneira alternada. Então vou mostrar a aplicação de torque numa porca, tá? Infelizmente não vai dar para ver o display do torquímetro, mas eu vou fazer isso daqui e assim a gente finaliza pelo menos essa parte da montagem do conjunto, né, do trem de engrenagens na carcaça principal, embora o objetivo de hoje tenha sido o ajuste da profundidade do pinhão. Muito bem, e com essa cena do torquímetro torqueando as 9 porcas de 13 milímetros aqui da tampa do trem de engrenagens que fixa na carcaça principal do câmbio, a carcaça principal da transmissão, a gente termina o nosso vídeo de hoje, embora o assunto principal foi o ajuste de profundidade do pinhão. E no próximo vídeo, o assunto que a gente vai abordar vai ser a montagem e o ajuste tanto da coroa quanto do diferencial. E com certeza o pessoal que fez perguntas aí através dos comentários deve estar curioso o que são os calços S1 e S2 da coroa, e é justamente sobre esse assunto que a gente vai abordar no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você gostou bastante, compartilha no seu Facebook e nas suas redes sociais, e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.